Boa noite, amados. Eu aproveitei, a gente não vacila, né? Então já trouxe logo uma galera para dar uns glórias aí. Eu não sabia como é que ia ficar aqui, mas já vi que todo mundo é muito avivado, muito cheio do Espírito. Estou me sentindo muito em casa, muito feliz. Presença de Deus real aqui, algo tremendo. Glória a Deus pela vida do pastor Marcos, da Ivone, sua esposa, e de todos vocês. Eu fico feliz, trouxe um pessoal comigo, Vinícius, Luana, Mel, Valéria, o Flávio, minha esposa, a mãe do Flávio, chegou ontem de Minas Gerais, a gente já aproveitou, já carregou logo, botou no carro, já logo trouxe todo mundo, mas é bom demais estar nesse lugar. Eu tenho uma palavra de Deus para compartilhar com você nessa noite. Queria que você abrisse sua Bíblia aí, no livro de 2 Samuel, capítulo 23. É muito bom falar sobre família e é um grande desafio. Nossa grande preocupação é o tempo inteiro, e isso tem sido uma constante na minha vida. Durante algum tempo eu confesso a você que eu estava muito preocupado em extrair mensagens da palavra para que eu pudesse compartilhar com alguém. Mas Deus me fez lembrar que todas as vezes que a gente vai pregar, em primeiro lugar, a gente prega para a gente mesmo. Então eu preciso ficar revendo meus conceitos o tempo inteiro. Eu preciso ficar me reavaliando um tempo inteiro. E eu vou te falar uma coisa. Quando eu me reavalio, nem sempre eu encontro coisas boas. Desculpa ter que te falar isso. Talvez você ficasse imaginando que o pastor Marco ia trazer aquele cara super crente. Não, nós não somos assim. Somos pessoas assim como vocês, sujeitas às mesmas paixões, às mesmas falhas, às mesmas dificuldades, e que precisamos rever também os nossos conceitos e as nossas avaliações o tempo inteiro. Pelo fato de termos um microfone, pelo fato de estarmos num altar, isso não faz de nós melhor ou maior do que ninguém. Apenas põe sobre nós uma maior responsabilidade. E eu não quero, em hipótese alguma, chegar aqui para falar de coisas que eu não viva ou que eu não me esforce para viver. Tudo isso que Deus tem colocado no meu coração para falar com você nessa noite é algo que eu tenho lutado todos os dias da minha vida para que isso, a cada dia que passe, seja maior essa realidade para mim. E eu quero compartilhar com você aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração. Você encontrou aí? 2 Samuel, capítulo 23, a partir do apenas 2 versículos eu quero ler com você aqui, versículos 11 e 12, diz assim, e depois dele, Samar, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugia de diante dos filisteus, este, pois, se pôs no meio daquele pedaço de terra e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor operou um grande livramento. Fecha comigo os seus olhos, deixa eu orar com você. Pai, nós louvamos o teu nome, Senhor. Pedimos que a tua boa mão esteja sobre nós, que o Senhor possa falar com cada um de nós nessa noite, tratar conosco. Precisamos ouvir a tua voz. Pai amado, que momento maravilhoso, que visão maravilhosa o Senhor deu ao teu servo Marcos, pastor Marcos, de tal maneira que nós possamos compartilhar de algo que vai de encontro ao nosso coração a respeito das nossas famílias. O Senhor é o Deus de famílias. O Senhor é o Deus que se preocupa com as famílias. E nós temos vivido tantos momentos de dificuldade, porque nessa terra um mundo tão ruim e algo tão desvalorizado como as famílias têm passado por dificuldades, e nós, enquanto igreja, não estamos alheios e imunes a essas dificuldades. Também sofremos e padecemos com essas dificuldades. E eu quero te pedir, Senhor, que através do teu Espírito Santo, o Senhor possa comunicar com o nosso espírito, que não saia desse lugar, que não saia da minha boca
Quero aliar a minha vontade com a tua. Se tu queres uma boca para falar aquilo que está no teu coração, usa a minha, Senhor. Fala conosco. Queremos te pedir que o Senhor derrame graça e favor sobre a nossa vida. Tenha liberdade de tratar com cada um de nós e de fortalecer cada família dessa igreja. Nós te pedimos isso e te agradecemos em o nome do Senhor Jesus, dando a ti 100% da honra, da glória, louvor, majestade e poder que só a ti pertence, em nome do Senhor Jesus. Amém. O tempo que nós vivemos hoje, quanta coisa você tem ouvido que vai de encontro ao conceito de Deus para a família. O conceito de Deus para a família não é numa expectativa de encontrar nas nossas casas uma família perfeita. A gente até espera que a nossa família seja aperfeiçoada, mas a gente estabelece aquele padrão de família, pai, mãe, um casalzinho de filhos. Esse é o padrão da perfeição familiar, onde tudo dá certo. Mas Deus se mostra tão maravilhoso, tão compassivo, tão misericordioso, que seja qual for, como for a minha e a sua família, Deus é poderoso para trazer restauração e para operar milagres. Quando a gente olha para a família que deu origem a Israel, a gente vai encontrar uma família completamente disforme. Um homem com 4 mulheres. No nosso padrão de hoje, isso não encaixa, isso não cabe. Se um homem e uma mulher já dá muito problema, ou será que só na minha casa que dá dificuldade? Talvez a sua família seja muito mais crente, seu marido, aquele crente tremendo, sua esposa, aquela mulher de oração, lá dá tudo certo o tempo inteiro, não tem briga, não tem problema, não tem discussão. Vocês têm alguma família que é assim? Mas todo mundo ficou calado. Não encontrei nenhuma. Mas se a gente pensar nisso, Deus pega uma família disforme como a família de Jacó e transforma em uma grande nação, uma nação abençoada. Sabe por quê? Porque Jacó, num determinado momento, quando ele recebe ali a sua mudança de nome, e ali vai também não apenas uma mudança de nome, mas uma mudança de caráter. A partir do momento que Deus começa a trabalhar na vida de Jacó, e quando ele tem aquele encontro com Deus, Deus muda o nome dele, porque Deus já estava vendo nele um caráter diferente. E aí torna ali uma grande nação e traz uma restauração sobre a nossa família. Deus ainda tem graça e favor para mudar a minha e a tua família. Esse texto que nós lemos, ele fala de um dos valentes de Davi. Esse valente de Davi, ele se coloca no meio de um lugar, e quando os filisteus invadem aquele lugar, esse valente de Davi permanece firme na sua posição, e todo o exército, o povo de Davi, vai embora. Eu nunca tinha parado para pensar que em algum momento da história, um exército do rei Davi fugiria dos filisteus. Mas esse texto mostra que o exército de Davi fugiu dos filisteus, e apenas um homem toma uma posição. Ele estava num lugar que era um campo agricultável, que era plantado ali lentilhas. Para Israel, a história de lentilha não pesa muito bem, não cai muito bem quando se fala de lentilhas. Lentilha para Israel era algo de pouco valor. Você deve lembrar da história lá dos 2 irmãos, Esaú e Jacó, que a confusão na vida deles começou com um guisado de lentilha. Você deve lembrar disso. Então, para o povo de Israel, falar de lentilhas era algo que não cheirava bem. Ainda que aquele cheiro da sopa, do caldo de lentilhas tenha feito com que Esaú se apaixonasse por aquele negócio, falar de lentilhas era algo que desvalorizava o conceito. E aí, um lugar com uma plantação de lentilhas mostra então um lugar desvalorizado, mas que alguém decide se posicionar naquele lugar. Eu quero pensar com você hoje que esse campo de lentilhas pode ser a sua família. Esse campo de lentilhas é um lugar, e eu quero extrair com você desse texto e das atitudes de Samar, algo que pode nos ajudar a valorizar a nossa família. Porque, em primeiro lugar, a minha ou a sua família não tem muito valor para o mundo.
Tudo que eles querem é destruir o conceito de família. Tudo que eles querem é inventar um outro padrão de família. Ou vários padrões, porque se você tem muitos padrões, você não tem padrão nenhum. Tudo que eles querem é destruir uma história que Deus vem trabalhando desde o Éden. Há milhares de anos, Deus vem trabalhando um conceito para que ele possa, e assim como foi dito aqui em Abraão, todas as famílias da terra seriam benditas. Você é uma família dessa terra hoje? Alô, tem alguém aí? Estou sozinho? Não? A sua família é abençoada em Abraão. A sua família é abençoada por uma promessa que Deus fez a um homem há milhares de anos. E essa promessa se cumpre em Jesus para que a nossa família permaneça abençoada. E eu quero extrair desse texto algumas coisas que podem nos abençoar, que podem abençoar a nossa casa. Em primeiro lugar, eu já comecei a falar que é o valor. O valor das coisas, ele é relativo. Porque aquilo que tem valor para algumas pessoas, pode não ter para outros. Você quer ver para Deus, por exemplo? Aqui na terra, ouro é uma coisa importante? Sim ou não? Ouro é uma coisa valiosa? Quem quer muito ouro aí? Todos nós queremos, né? Bom demais. Quem é que não quer ouro? Todo mundo quer ouro. Mas para você ter ideia como as coisas podem ter valores relativos, aquilo que a gente considera de muito valor aqui na terra, lá no céu não vai ter valor nenhum. Diz a palavra do Senhor que lá no céu, ouro vai ser piche. As ruas serão de ouro. A gente não sabe se literalmente as ruas serão de ouro, não quero entrar nesse mérito. Mas o conceito que Deus está querendo dizer para mim e para você é que aquilo que a gente dá muito valor aqui na terra, lá vai ser para pisar. É isso que a gente precisa aprender. Às vezes a gente fala assim, eu sou muito bom. Aí a gente começa a se exaltar. Aí é quando Deus fala assim, você está errado. Você pensa que é bom demais? Não, porque quando a gente se exalta, Deus humilha. Sabe, a gente vai olhar para a palavra do Senhor e há uma igreja lá nas cartas no Apocalipse, onde a igreja se achava a igreja, se achava a melhor de todas, se achava que era uma igreja que enxergava bem, que tinha uma visão espiritual boa, se achava que era uma igreja que era bacana, que fazia boas obras, que estava tudo bem, e aí o Senhor vai falar assim, você pensa que enxerga, mas você é cega. E naquela igreja naquela cidade, havia uma produção de um colírio muito valioso. Naquela mesma cidade, aquela igreja vai dizer que se vestia bem. Havia produção de uma lã negra de alto valor agregado. Aquela igreja, aquele povo achava que se vestia bem. Mas a palavra do Senhor vai dizer, vocês são cegos, são pobres e nus. E eles andavam bem vestidos. O conceito é relativo para uma série de fatores. E eu e você podemos, a partir de hoje, entender que se tem uma coisa que tem valor nessa terra, é a sua família. A gente às vezes dá valor demais ao ministério. E isso é um grande problema, principalmente para nós pastores. A gente se gasta, a gente se desgasta, a gente vive pela obra, a gente faz um monte de coisa pela obra. E quantas não são as vezes que a esposa tem que virar para a gente e falar assim, eu estou aqui. Nossa família ainda existe. Você precisa cuidar mais, dar mais atenção. Deus quer mostrar para nós hoje que a sua família é algo de muito valor. Deus quer mostrar para a gente hoje que a nossa família é mais valorosa do que o ministério. Deus não criou o homem por causa do ministério, porque daqui a pouco isso tudo acaba. Mas Deus criou o ministério por causa do homem. Deus criou todas as coisas para nos abençoar. Samar entende isso e ele dá valor àquele campo de lentilhas. E eu quero chamar a tua atenção hoje para que você dê o maior valor para a sua casa.
para que você comece a rever os seus conceitos, como é que você tem cuidado da sua esposa, como você tem cuidado do seu marido, como você tem cuidado dos seus filhos, como tem sido a sua relação com seus filhos, dos filhos com o pai, como tem sido a sua relação com seus pais, mas você precisa dar valor à sua família. Samar mostra para a gente esse exemplo. Ele para e ele não mede esforços para lutar contra um exército. Amado, você não faz ideia de como o diabo trabalha para destruir sua casa. A gente às vezes vem para a igreja, o louvor é bom, o ambiente é bom, o assento é confortável, tudo é gostoso demais, mas você não faz ideia da batalha que está sendo no mundo espiritual para que você pudesse estar aqui. Você não faz ideia da batalha que está acontecendo no mundo espiritual, não apenas para que você pudesse estar aqui, mas para que o Espírito Santo pudesse falar com você, para que você tivesse atenção à palavra que está sendo dita. E eu não quero pregar para a sua alma, eu não quero trazer para você conceitos humanos de sabedoria humana, e sim comunicar com o seu espírito. Porque se isso cair no teu espírito, se você entender isso, nada e nem ninguém vai poder destruir a tua casa. Nós falhamos nessa batalha. Quando Samar se levanta para batalhar, ele está colocando para nós que existem armas que nós podemos usar na nossa família. Não são armas carnais, a nossa luta não é contra a carne ou contra o sangue. A sua luta não é contra o seu marido, a sua luta não é contra a sua esposa, a nossa luta não é contra os filhos ou o contrário. A nossa luta é contra os principados e potestades, é contra as potestades do mal que tentam destruir a nossa casa. Não sei se você vive isso na sua casa, provavelmente não, lá você deve ser bom demais de fazer essas coisas, mas lá em casa é um negócio sério. Eu falo alho, minha esposa entende bugalho. Eu falo branco, ela entende preto. Ela fala assim, amor, eu te amo. Eu falo, o quê? Você me odeia? Comunicação é um dos grandes problemas da humanidade. Mas pastor, como assim? Hoje a gente se comunica até com gente na China, no Japão. Nunca foi tão ruim a comunicação como é hoje. Mesmo a gente tendo acesso à informação, nunca um povo foi tão desinformado como é hoje. Você tem a comunicação e você tem as informações do mundo. Eu não preciso falar a minha idade, mas quando eu era garoto, não era de Barbacena, mas eu tinha que fazer trabalhos para a escola. E como que a gente fazia trabalho para a escola? Quem é mais ou menos da minha idade vai lembrar. A gente ia para a biblioteca. Tem alguém aí dessa época? Opa, não estou sozinho, glória a Deus. A gente ia para a biblioteca. E aí chegava lá, a gente pegava um monte de livro, forrava aquela mesa grande assim, ó, com um monte de livro. Aí pesquisava e lia, e quando cansava de ler, piscava e lia de novo, e lia, para extrair conteúdos daquele livro. Hoje em dia você pega um smartphone, isso é um computador que dá acesso ao Louvre, na França, que dá acesso a bibliotecas do mundo inteiro, com um tradutor no mesmo tempo, online. Você pode pesquisar uma biblioteca em hebraico, em grego, em qualquer coisa, e ter a tradução embaixo, está tudo ali na mão. Na época não era assim, a gente tinha que correr atrás da pesquisa. Mas ainda assim, nunca vivemos uma época em que o povo era tão desinformado, que conseguia se conduzir por qualquer fake. Hoje em dia tudo é fake, você já parou para pensar nisso? E esse conceito de fake está tão forte, que aquilo que é verdade eles dizem que é fake, aquilo que é fake eles dizem que é verdade. Aí isso mexe com a nossa cabeça, gente, porque você sabe quando é verdade. Você tem o Espírito Santo? Alô, você tem o Espírito Santo? Quem tem o Espírito Santo não se engana à toa. Engana se quiser. Porque pelo Espírito Santo a gente sabe quando tem verdade e quando tem mentira. Você sabe quando a gente está querendo fingir, quando a gente está forçando uma barra e quando a gente não está. O Espírito Santo não deixa a gente enganado. E nunca se falhou tanto na comunicação como se fala hoje, se falha hoje. É comum, você já deve ter visto, já deve ter recebido aqueles memes lá no seu celular, aonde está uma família na sala, mas cada um num país, todo mundo distante, está todo mundo no mesmo ambiente, mas todo mundo longe.
porque cada um está lá no seu mundo, no seu smartphone. Ô, desgraça! Que tristeza isso! Às vezes na mesa do jantar, que deveria ser um lugar sagrado, a gente santifica algumas coisas que não deveriam ser santificadas e demoniza outras que não deveriam ser demonizadas. A mesa é um lugar sagrado. Quando a gente fala de ceia, é o próprio Senhor montando a mesa para a gente participar do corpo e do sangue dele. A mesa da nossa casa tem essa mesma concepção. É um lugar sagrado, onde ninguém deveria chegar a uma mesa de jantar ou almoço, uma refeição, com o celular na mão. A gente devia ter uma caixinha do lado e para pagar pedágio. Antes de você sentar à mesa, deixa ali o celular. Acho que eu vou fazer isso lá em casa. Mas a sua família é algo de muito valor, meu irmão. Nada pode substituir o lugar da sua família. Você pode repetir isso comigo? A minha família é algo de muito valor. Diga nada, nada pode substituir a minha família. Meu irmão, minha irmã, se você entender isso, está resolvido a peleja. O diabo não vai encontrar lugar, não vai encontrar brecha para arrumar problema na sua casa. Samar nos dá esse exemplo. Ele deu valor a algo que mais ninguém dava. Casamento hoje, a gente percebe quantas pessoas falam assim, pastor, mas agora é tudo descartável. Copos descartáveis, pratos descartáveis, talheres descartáveis. E relacionamento descartável não deu certo, a gente separa. Você acredita que as pessoas, tem gente que pensa isso na igreja? Deve ser só lá em Piedade que tem um negócio desse. Aqui não deve ter isso. Aqui em Bangu, duvido que tenha esse negócio. Casamento é algo de muito valor, família é algo de muito valor. Não foi à toa que Jesus operou o primeiro milagre dele num casamento. Porque ele falou, não, isso não pode acabar assim. Esse casamento não pode ser marcado por tristeza. Esse casamento não pode ser marcado por falta. Esse casamento não pode ser marcado por frustração. Você imagina como é que seria a história daquele casamento se Jesus não estivesse lá? Enquanto aquele casal fosse vivo, ia estar falando, amor, mas você errou na quantidade de vinho. E se foi tarefa do homem, provavelmente foi tarefa do homem, calcular lá a quantidade de vinho, ele ia ouvir aquilo pelo resto da vida. Ah, como ia! Todas as vezes que a mulher tropeçasse, ia falar, mas eu te falei. Lá em casa não acontece isso, né, amor? Não acontece isso. Mas eu te falei para você calcular certinho a quantidade de vinho. E você não calculou. Eu te disse isso, eu te disse. Se tem uma coisa... As mulheres podiam até fechar os ouvidos aí, só para os homens essa parte. Ouça a sua mulher, meu irmão, em nome de Jesus. Ouça a sua esposa. Se eu tivesse escutado a minha esposa um pouquinho mais, para não me derrubar aqui, a gente teria mais dinheiro, teria evitado problemas, muitos problemas. Como a esposa normalmente é sensível. Por isso que a Bíblia vai falar, se a mulher for sábia, essa palavra não é para o homem. Porque homem sábio é coisa difícil, é raro. Você já viu mosca branca? Quem já viu mosca branca aí? Eu nunca vi mosca branca. Mas homem sábio é mosca branca. Estão procurando por aí, acho que ninguém encontrou até hoje, nem um cientista encontrou. Nem o pessoal lá do Jurassic Park conseguiu fazer uma mosca branca. Eles fazem tudo, até dinossauro eles fazem. A mulher sábia edifica a sua casa e a tola o destrói com as próprias mãos. Se a mulher for sábia, mas o homem tem que ser sensível para ouvir a voz da mulher, senão também não adianta, né? Número 2. Samar teve atitude. Aqui vai um algo especial para os homens. Eu lá na igreja, eu faço atendimentos, dou aconselhamento, estou lá o tempo inteiro na igreja, e eu já ouvi mais de uma vez a esposa chegar lá falando, pastor, eu não sei mais o que fazer com meu marido. Aí eu, como assim?
nós temos um filho, ou 2 filhos, ou 3 filhos, vou misturar um negócio aqui para não conseguir indicar ninguém, mas, e lá em casa, pastor, sou eu que levo o menino para o futebol, sou eu que levo o menino para a academia, sou eu que levo o menino... Mas você é casada? Sou, pastor, o senhor conhece meu marido? Ah, sim, seu marido. O que tem ele? Pastor, ele chega em casa e vai para o quarto assistir televisão, vai dormir, fica só esperando que eu leve a comida na mão dele. E eu tenho que, depois de chegar do trabalho, porque eu também trabalho, aí eu tenho que levar o menino para o futebol. Aí eu tenho que ouvir, porque o futebol não é só de crente. Aí eu fico lá ouvindo os palavrões que os pais, os outros meninos falam. Para nós é muito cômodo transferir responsabilidades. A humanidade, inclusive a igreja, talvez essa daqui não, só lá em Piedade. Mas a transferência de papel tem acontecido com muita frequência. Porque para nós é cômodo transferir o trabalho e deixar a mulher resolver um monte de coisa. Meu irmão, minha irmã, há uma responsabilidade sobre a sua vida. Você é o sacerdote da sua casa, e como sacerdote você tem responsabilidades que você precisa assumi-las. Não dá para ser diferente. Não dá para fugir das suas responsabilidades, porque um dia, a irmã estava falando aqui de boleto, de fatura. A fatura vem, e é melhor você pagar ela. Então paga antes, para que não venha com juros e correção monetária, porque é horrível. Samar, ele podia ter metido o pé ali, sabe? Podia ter corrido junto com todo o exército, mas sabe o que ele faz? Ele permanece lutando. Ele permanece na posição, algo que eu e você precisamos fazer. Temos que ter atitudes. Não pode faltar atitude no homem. Um homem não pode simplesmente deitar em berço esplêndido e esperar que as coisas se resolvam. Mas eu não gosto de conflito, não gosto de confronto, vou ficar esperando aqui. 1 Reis 18, 21, Elias diz: até quando cocheareis entre 2 pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu; se Baal, seguiu. Um homem, amados, tem que ser homem no conceito da palavra. Não pode ser... Não, a gente vive hoje a sociedade tanto mimimi. É comum a gente ouvir falar homem raiz e homem Nutella. Eu não sei quem é o seu marido. Antigamente a gente falava que tinha um homem banana, né? Aí com o homem banana, a mulher o que faz? Vitamina. Há uma responsabilidade. A gente às vezes quer transferir para Deus uma responsabilidade que é nossa. Deixa eu te falar uma coisa: Deus é o provedor da sua casa, Deus é o abençoador da sua família. Mas existem atitudes que você, marido, que você, esposa, precisam tomar. Senão eu vou ficar batendo só em homem aqui, não dá certo não. Cada um de nós tem a nossa responsabilidade dentro da nossa casa. Não dá para a gente brincar com isso. Sabe por quê? Se você não for amigo dos seus filhos, ele vai encontrar amigos lá fora, e não serão os melhores. Se você não for o melhor amante da sua esposa, ela pode encontrar isso lá fora. Se você, esposa, não for a melhor namorada, a melhor amante do seu marido, pode ser que ele encontre isso lá fora. O mundo está cheio disso. E nós precisamos valorizar a família. É no dia a dia, é no momento após momento. Não podemos ficar brincando com isso. O cristianismo, o evangelho, ele exige de nós uma tomada de posição. Tem muitas coisas que o cristianismo não exige de nós. A gente não precisa mais sacrificar, a gente não precisa mais cumprir os mandamentos da lei de uma maneira em geral, mas o cristianismo exige de nós uma tomada de posição. É impossível que a gente conquiste pessoas, que a gente conquiste coisas, que a gente conquiste o coração de Deus, sem uma tomada de posição nossa. Precisa ser, e a gente não tem que fazer isso
porque eu quero encontrar algo, eu quero receber algo de Deus. Não, nós fazemos porque Ele já fez tudo o que precisava ser feito. Como o bispo André sempre diz, nós fazemos em resposta, em amor, é isso que importa. Lá no mundo vai dizer que de boa intenção o inferno está cheio. Mas deixa eu te falar uma coisa, tudo que Deus espera de você é boa intenção. Existe gente boa, fazendo coisa certa, mas com a intenção errada. Não vai dar bom. E existe gente que nem é tão boa assim, gente que nem conhece a Cristo, fazendo coisa certa, e às vezes fazendo nem tanta coisa certa, dando cabeçada, mas com a intenção certa. E Deus consegue medir isso. O único que consegue perceber o conceito do certo e do errado no que diz respeito às motivações é o próprio Deus. A gente olha para pessoas assim e faz alguma avaliação. Ah, esse aí é santo. Essa daí é uma mulher de Deus. E eu não estou falando isso para colocar dúvida no coração de ninguém, para colocar peso, mas só Deus sabe quem nós somos de verdade. Só Deus sabe as lutas que nós travamos. E como eu comecei dizendo, eu não vim aqui estabelecer conceito de alguém perfeito, não. Mas eu vim dizer para você de alguém que busca essa perfeição em Deus, que quer ouvir a voz de Deus, que quer mudança, que quer transformação. Samar, ele mostra isso para a gente. Ele teve atitude. Outra coisa que Samar teve, ele não desanimou. Irmão, irmã, a gente de vez em quando se depara com algumas situações. Você imagina um casal que mal tem 1 ano de casamento e já está falando de divorciar. E a gente tenta de tudo quanto é lado conversar e parece que vai dar tudo ruim. A gente já está orando ainda, eu acho que Deus vai operar um milagre naquele lugar. Mas você imagina, para que casou? O que Samar está mostrando para a gente é que nós não podemos desanimar. As circunstâncias podem até não ser das melhores. O inimigo vem. O inimigo vai tentar destruir a minha vida, vai tentar destruir a minha casa, a minha família. E deixa eu te falar, a tua também. Mas se você não desanimar, a Bíblia não diz que a gente tem que ficar guerreando com o diabo o tempo inteiro, porque aqueles que são de Deus, o diabo não toca. Mas a Bíblia nos ensina, resistir ao diabo e ele... Resistir ao diabo e ele... É assim que a gente faz. A gente resiste a ele, a gente resiste. Chega uma hora que ele se cansa. Essa família aí eu não consigo entrar. Nesse lugar aí eu não consigo nada. Já tem algumas famílias que aqui não deve ter isso. Só lá em Piedade deve ter um negócio desse, ou em algum outro lugar. Na igreja de Marte deve ter isso. Tem certas famílias que são tão atribuladas, tão complicadas, que quando a gente recebe aquela notícia assim, parece que o diabo já chega diante de Deus. Eu não tenho nada com isso. Não foi eu que fiz nada. Com aquela mulher ali nem precisava. Com aquele marido, eu nem precisava fazer nada, nem soprei. Mas aqui não deve ter esse negócio, não. Não desanime. Diga comigo, eu não posso. Eu não vou desanimar, porque a minha família, ela é de Deus. Meu irmão, Elias, ele fugiu. Quando ele profetiza aquele negócio todo contra Jezabel e Acabe, ele desanimou. Ele correu, fugiu para a caverna. E ele pensou que estava tudo acabado. Eu não sei como é que está a tua família. Pode ser que você veio aqui hoje dizendo, poxa pastor, minha família não está grandes coisas. Está difícil. Eu estou pensando até em desistir. Estou pensando em acabar com tudo. Eu já me escondi na caverna porque não dá mais. Mas deixa eu te falar uma coisa. Mesmo quando Elias fugiu e entrou na caverna, ele pensou que estava sozinho. Mas Deus tem cuidado com a nossa família. E de dentro da caverna, Deus fala para ele, você está fazendo o que aqui, rapaz? Ah, Senhor, pode acabar com a minha vida, me acaba, morre, eu quero morrer. Minha família não tem mais jeito. Os inimigos vieram com força. Mas o Senhor está falando para pessoas aqui hoje. Eu não desisti de você. Você não pode desistir da sua família.
O Senhor pode estar falando para pessoas aqui hoje: quando foi que eu desisti de você? E se eu caminhei com você até aqui, você vai conseguir vencer. Desiste não, meu irmão, não desiste. Paulo fala para Timóteo: porque Demas me abandonou. Não abandone a batalha. Não abandone a luta, continue, persista, porque a vitória é daqueles que perseveram. A vitória é daqueles que permanecem na fé. A vitória é daqueles que não desistem. A vitória é daqueles que lutam contra todas as expectativas, contra todas as circunstâncias, mas continuam crendo. Eu creio que a minha família é de Deus, foi Deus que me deu. Sabe, nós não podemos ficar achando que, ora, a nossa família é de Deus, ora, já não é tão de Deus assim. Pastor, eu acho que esse casamento, acho que eu errei a decisão, eu acho que não é de Deus assim, sabe? Eu acho que eu fiz tudo errado, o momento errado. Deixa eu te falar uma coisa. Deus é tão cuidadoso com família que ainda que a gente tenha feito um monte de coisa errada, Ele é poderoso para corrigir. Ele é poderoso para restaurar. Você já deve ter ouvido aquela coisinha que fala assim, pau que nasce torto, morre torto, né? Já ouviu isso? Um velho deitado dizia isso. Aí a palavra vai mostrar para nós que tem conserto. Jesus era carpinteiro. Ele aprendeu o ofício de consertar madeira torta. E ele faz madeira torta ficar certinha. É óbvio que ele tem que arrancar um pedaço, um monte de coisa. Quanto mais torto você for, mais difícil vai ser. Mas deixa eu te falar uma coisa, tem jeito. Fala para a pessoa que está do teu lado aí, tem jeito. Assim, faz de conta que você está falando para uma pessoa que nem está do teu lado, mas vira para essa pessoa e fala assim, tem jeito para você também. Fala assim, não se ofende não, mas tem jeito para você também. Amados, essa é a melhor notícia da noite. Tem jeito para você, tem jeito para mim, tem jeito para minha família, tem jeito para sua família. Não acabou ainda. Não acabou ainda. Ele não desistiu de mim. Ele não desistiu de você. Eu era um homem perdido, um adúltero, um cachaceiro, mas por causa das orações da minha esposa, Deus me encontrou. Tem jeito para você também. Tem jeito para sua família, tem jeito para sua casa. Não desista. Eu vim aqui hoje falar para alguém, não desista. O último ponto é que Samar lutou até vencer. Se você não desistir da luta, a vitória é certa no nome de Jesus. A palavra do Senhor diz que em todas as coisas somos mais do que vencedores. Você sabe o que isso significa? Que a gente já entra numa batalha com a vitória garantida. O final é a vitória. Qual é a diferença? É o processo. O que muda? É o percurso. Porque muitos se cansaram da luta. Muitos olharam para sua família e disseram, não tem tanto valor assim, não vale a pena lutar por essa mulher. Não vale a pena lutar por esse homem, não vale a pena lutar por esses filhos. Quando eu pastoreava uma igreja no Complexo do Alemão, a gente encontrava um monte de gente na boca de fumo com arma na mão. E quando a gente chegava, eles botavam a arma do lado e falavam, pastor, ora por mim. E falava dos pais, das mães. Tem gente orando por mim, pastor. Mas na minha casa era muita religiosidade. Era algo muito complicado. A maioria dos traficantes, eles tinham raízes evangélicas. E tudo que nós não queremos ser é evangélicos. Religiosos. Nós queremos ser crente de verdade. Precisamos disso. Precisamos que os nossos filhos, que a esposa, o marido, olhem para nós e nos vejam como referência. E não é algo fácil de se conquistar.
Porque quanto mais você faz, parece que menos você faz. Tem um inimigo envolvido nesse negócio que você faz, e quando você comete um erro, todo mundo vira apontar a mão para você. Oh, ele errou. Como se fosse possível não errar nessa terra. Você quer conversar com alguém que já errou? Já errei em tudo que você possa pensar. Já abri comércio e fali. Tudo que podia dar errado, eu já fiz de errado. Quase tudo. Mas tem que prestar para alguma coisa. Eu não posso ficar olhando para trás o tempo inteiro. Só para o que deu errado. Outro dia eu conversava com um jovem e dizia para ele: rapaz, por que você não age? Por que você não muda a sua postura? Ah, porque eu tenho medo de errar. E eu disse: você acha que eu não tenho medo de errar? E você conhece a minha vida e já viu quantas vezes eu errei. Eu seguramente erro mais do que acerto. Mas sabe o que acontece? Eu não desisto. Eu erro, aí eu vejo que eu errei, eu levanto e sigo em frente. Talvez você pudesse ficar imaginando: mas Deus gosta de gente perfeitinho. Ah, eu também acho. Mas é difícil de encontrar pra caramba. Aí ele pega e usa uns pau torto, igual a gente. E ao longo da caminhada ele vai arrancando pedaço. Você quer caminhar com Deus? 2, 3, 4, 5, 6. Você quer caminhar com Deus? Aceite o processo. A sua família não é perfeita, a minha não é. Não há uma família perfeita nesse lugar. Mas a nossa família é amada por Deus. Isso precisa dizer alguma coisa para alguém. Isso precisa falar algo para alguma pessoa que hoje não desista da sua família. A caminhada com Deus não é uma tarefa fácil, não é algo simples, mas é possível. Ele, Samar, lutou até vencer. Jesus diz em Mateus 24:13, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Oh, Deus tem um propósito para a sua casa, meu irmão. Para a sua família, minha irmã. Deus tem um propósito. Pastor, como é que eu posso conseguir isso tudo? Como é que eu posso fazer isso daí? Deixa eu ler contigo. Mateus 10, 34, 40, e aqui a gente começa a partir para o fim. Diz assim: não cuideis que vim trazer a paz à terra, não vim trazer paz, mas espada. Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra, e assim os inimigos do homem serão os seus familiares. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, a achará. Quem vos recebe a mim, me recebe, e quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Pastor, você deve ter endoidado. Você está falando de união, de família o tempo inteiro, aí vem com esse texto aqui de confusão, que Jesus veio para trazer dissensão. Deixa eu te explicar uma coisa. Esse texto não quer dizer que o Senhor veio trazer confusão dentro das casas. Só que dentro da nossa casa a gente encontra confronto. Você já ouviu falar que ferro com ferro se afia? Às vezes a gente fica imaginando, esperando que os nossos filhos, ou a esposa, ou o marido, seja aquela alma gêmea. Quem era que tinha esse sonho aí? Levanta a mão não, nem precisa. Queria casar com um príncipe encantado. Aí quando levou para casa, viu que casou com um Shrek. Casou com um monstro. Quem era que queria casar com a Branca de Neve? E alguns conceitos agora não valem muito, a gente não pode nem falar muita coisa, porque senão vai pensar que é preconceito. Aí quando chega no casamento, depois da lua de mel, pô, você não toma banho? Vou comprar um desodorante mais forte.
Esse texto não está falando sobre isso, não. Sabe o que esse texto está falando? Esse texto está tratando de uma coisa chamada prioridade. Você precisa dar prioridade, e a prioridade certa. Você lembra que eu comecei falando sobre relativização de conceitos e de coisas e de valores? Você precisa dar prioridade. E na sua casa, a sua esposa não pode ser maior do que ele. O seu marido não pode ser maior do que ele. Os seus filhos não podem tomar o lugar dele. Os seus pais não podem tomar o lugar dele. Jesus precisa ser o primeiro da minha e da sua vida, da sua casa, da sua família. Deixa eu te falar uma coisa. O Senhor, Ele não tem problemas, Ele não tem trauma. Talvez algumas pessoas, assim como eu sou ciumento. Eu tenho um monte de coisas na minha vida que eu preciso estar revendo o tempo inteiro. Eu gosto de atenção. Não sei se você gosta de atenção, imagino que todo mundo gosta, né? E quando você é meio que jogado de lado, isso mexe com a gente, isso pesa, isso incomoda. Jesus não tem problema com isso. Jesus não pede para ser prioridade, para ser primícia, para ser primazia, porque ele tem algum problema psicológico, e se ele não for primazia na sua vida, ele vai se sentir tristinho, vai se sentir coitado, tadinho dele, tá tistinho, menino. Jesus não tem esse problema. Ele é Deus Todo-Poderoso. Mas Ele exige de nós, Ele não pede apenas, Ele exige, Ele espera em resposta que nós o demos prioridade, porque quando a gente dá prioridade para Ele, Ele dá prioridade para a gente. Quando a gente coloca Ele em primeiro lugar, todas as outras coisas na nossa vida dão certo. Não é que você não vai ter problema, longe de mim falar isso. Ele falou para os discípulos dele, passa para o navio, entra no barco. Aí todo mundo obediente entrou no barco. No meio do mar começou a tempestade. Mas o Senhor, não foi o Senhor que mandou a gente vir para o barco? Como é que está a tempestade? Vem as tempestades, meu irmão. As tempestades virão. Mas se Ele estiver no barco, na hora certa, Ele se levanta e põe tudo no lugar. Você vai ficar bobo assim, ó. Quando Ele levantar e disser assim, vento, acalma-te, mar, cala-te, acabou, eu cheguei, acordei agora nesse negócio, me levantei nessa família, agora acabou a confusão. Quando Josué assume, depois da morte de Moisés, e ele começa então a caminhar com o povo para a conquista das cidades, a cada cidade Deus daria todo o despojo daquela cidade. Mas a primeira cidade que eles vão conquistar, qual é? Jericó. E quando eles vão conquistar Jericó, o que Deus fala? Não peguem nada. Acaba com tudo. Não peguem nada. Sabe por quê? Porque a primícia é dele. O começo de tudo é dele. A gente precisa entender isso, para que na nossa família dê tudo certo. E dá ruim lá, sabe por quê? Porque um cara resolve meter a mão em coisas de Deus, roubar aquilo que não lhe pertencia, aquilo que Deus falou, não põe a mão em nada, é tudo meu. Se você entender isso, se você colocar a tua família nas mãos de Deus, já deu certo. Se você colocar o teu marido nas mãos de Deus, você vai ver que homem que esse homem vai ser. Você colocar a sua esposa nas mãos dele, você vai ver que mulher é essa. Colocar seus filhos na mão de Deus, você vai ver, que é isso? Eu nunca imaginei ter filhos desse jeito. Você achava, caramba, os filhos do fulano são demais. Que filhos. Aí você vai olhar para os seus e falar assim, mais os meus. Um dia desse eu estava lá no meu devocional e lendo lá no Gênesis, eu fiquei perguntando para Deus, Senhor, como é que pode? Adão andava contigo todo dia. Adão foi um cara que teve um relacionamento contigo como nenhuma outra pessoa teve. Coisa incrível isso. O Senhor conversava com ele,
face a face, todo dia. O Senhor ia lá para ficar ouvindo. Eu imagino que Adão devia falar aquelas baboseiras, assim, aquelas coisinhas de criança. Deus chegava aí, meu filho, tudo bem, Adão? Tudo bem, pai. Agora, em qualquer lugar, você vai no estacionamento, o pessoal vai pegar um dinheirinho, fala aí, pai. Ô, paizão. Mas eu imagino que Adão falava, oi, pai, tudo bem? Deus falava, tudo bem. O que você fez hoje? Ah, eu vi um bichinho ali, ele estava fazendo au, au. Aí eu botei o nome de cachorro. Aí eu vi um outro, estava fazendo miau, miau. Aí eu botei o nome de gato. É mesmo? Caramba, que bom, cara, você é demais. Aí eu vi um outro, cara, o Senhor, aquele tem uma juba grandona. Juba, o que é isso, Adão? Ah, é uma cabeleira que ele tem na frente assim, eu já chamei de juba. Pô, legal. Caramba. Aí ele faz, uau. Aí eu botei o nome dele de leão. Caramba, Adão, que você é demais, cara. Você já parou para pensar que a gente tem cada conversa estranha com Deus? Mas Ele não tem nenhum problema com isso, não. Ele quer ouvir você. O grande segredo da nossa vida é relacionamento com Deus. Não adianta a gente se formar em teologia e ser o expert, tirar 10. Você está fazendo um avanço? Glória a Deus, Deus abençoe. É bom demais. Mas a nossa preocupação não pode ser apenas tirar nota alta. Tem que ser viver aquilo que a gente aprende. A teologia não foi criada para ensinar-nos quem é Deus. A Bíblia não foi escrita para falar de um Deus e não ter relacionamento com esse Deus. A Bíblia, ela é um manual, é a palavra de Deus para mostrar quem Ele é e como Ele quer se relacionar com você. E nessa minha fala com Deus eu perguntei, mas me explica, Senhor, como? Como foi que Adão, tendo tanta proximidade contigo, ele caiu? Eu senti Deus falando comigo muito claramente, porque Ele me tirou do primeiro lugar. Ele amou mais a Eva do que eu. E não é difícil da gente perceber isso. Sabe por quê? Porque se Adão, que ouvia Deus, ele tivesse mais preocupado em obedecer a Deus quando Eva ofereceu da árvore para ele, ele falaria, o meu Deus falou que eu não posso comer. O meu Deus, aquele com quem eu converso todo dia, falou que aquilo ali não é para mim. Você comeu aquilo lá? Vamos resolver isso agora. Mas Adão, como ele estava dando mais ouvidos para Eva, ele colocou Eva no primeiro lugar da vida dele. Ele simplesmente obedeceu. Amados, eu falei para você ouvir sua esposa. E é muito bom a gente ouvir a esposa. É bom demais, elas têm uma sensibilidade que a gente não tem. Como eu disse, por vezes, eu poderia ter evitado problemas, eu poderia ter evitado dificuldades para minha casa, eu poderia ter guardado um dinheiro, eu poderia ter feito um monte de coisa que eu não fiz porque eu não quis ouvir minha esposa. Eu olhei assim, não, quem sabe sou eu. Sou o cara, o sacerdote dessa casa, sou eu que mando aqui, eu é que sei. E aí eu me estrepei. Mas tem vezes que não dá para a gente ouvir. Você precisa ouvir primeiro o Senhor. Se você ouvir Deus em primeiro lugar, deixa eu te falar uma coisa. Alô, tem alguém aí? Tem alguém dormindo? Vai dar tudo certo. Já deu tudo certo. O segredo dessa história que nós falamos aqui de Samar, diz a palavra, que por conta da dedicação, por conta do trabalho, por conta da não desistência, por conta da perseverança de Samar, Deus deu um grande livramento. Deus tem livramento para famílias aqui hoje. Deus tem bênçãos para famílias aqui hoje. Tem milagre aqui hoje. Deus quer tornar uma família amarga numa família doce. Deus quer prosperar vidas e famílias aqui hoje.
Mas você precisa colocar Deus em primeiro lugar. Se você coloca Deus em primeiro lugar, deixa eu te dizer, já deu tudo certo, não vai dar não, já deu. E é isso que a gente precisa fazer, somente isso. Se Adão tivesse voltado naquele dia e falado assim, Eva, eu não posso fazer isso, eu te amo demais, minha querida. Eu te amo demais, você é a coisa mais importante para mim nessa terra. Mas eu sou filho de um Deus, eu fui criado por um Deus tão maravilhoso e Ele está em primeiro lugar na minha vida. Eu não posso te obedecer e desobedecer a Deus. Teria dado tudo certo, a história estaria escrita de uma outra maneira. Nós não estaríamos passando por tantas lutas e dificuldades como temos passado hoje. E eu queria te convidar a se colocar de pé, eu quero orar contigo hoje. Quero orar com você nessa noite. Você está com a sua família aí, está com sua esposa do lado, está com seus filhos. Eu queria que você reunisse aí com sua esposa, com seus filhos, desse as mãos. Quero ministrar sobre a sua vida profeticamente. Eu falei aqui, eu tenho muitos problemas, muitas dificuldades. E alguém poderia estar pensando, mas pastor, se o senhor tem tantos problemas e tantas dificuldades, como é que o senhor vai ministrar sobre a nossa vida? Quando a gente está aqui, amados, o que se manifesta não é o nosso caráter, é o caráter de Deus. É o caráter de Deus que se manifesta através da palavra. A palavra não é minha, a palavra é dele. E é o caráter dele que pode corrigir e consertar o nosso caráter. E aí o milagre vem, o milagre acontece. Você está abraçado aí com a sua família? Aleluia, aleluia, aleluia. Deus está nesse lugar. E eu não estou te dizendo isso para te agradar, para fazer bonitinho. Não, Deus está aqui. Deus tem um encontro, marcou um encontro com as famílias hoje nesse lugar. Eu creio muito na direção que o pastor dá para a igreja. Creio muito nisso. Creio muito. Às vezes a gente toma algumas decisões na igreja, a gente nem entende muito bem porque simplesmente a gente obedece. E mais à frente a gente vê os milagres acontecendo, porque era propósito de Deus. Fecha os teus olhos, deixa eu orar com você. Pai bendito, Deus grande, Deus forte, Deus todo-poderoso, Senhor das famílias, Senhor dos senhores, Rei dos reis, ensina-nos, Senhor, a sermos melhores, a melhor versão de nós mesmos, enquanto maridos, esposas, filhos, pais. Ajuda-nos, Senhor, nas nossas fraquezas, nas nossas dificuldades. Ajuda-nos, Senhor. Derrama do Teu Espírito Santo sobre cada casa, sobre cada família aqui representada, trazendo graça, trazendo direção, trazendo sabedoria, operando os Teus milagres. Em alguma família, Senhor, que porventura o inimigo tenha entrado, ele encontrou lá uma brecha. Eu repreendo agora toda ação e todo levante do inferno contra essa casa, contra essa família. Eu peço que o Senhor derrame sobre essa casa o fogo do Teu Espírito. A nossa casa precisa ser um pedaço do céu. Nossa casa é o nosso reino, Senhor. Nós somos reis e sacerdotes, mas o Senhor é o Rei dos reis. Eu quero que o Senhor vá comigo, esteja comigo na minha casa, bem como na casa de cada rei, de cada sacerdote aqui.
Pode ser que alguém, alguma mulher, alguma esposa ou algum marido veio a essa casa hoje sozinho. Pode ser que seu cônjuge não tenha se convertido ainda. Eu oro, Senhor, para que através do Teu Espírito Santo o Senhor possa tocar nessa pessoa que ficou em casa, nos filhos, Senhor. Toca nos filhos que se desviaram dos Teus caminhos, às vezes por falta nossa, por erro nosso. Tem misericórdia de nós, Deus. Tem misericórdia de nós, Senhor. Derrama da Tua presença e visita. Me lembro de uma vez que nós oramos por um filho que estava desaparecido de casa há 7 dias. E naquele dia a igreja orou. E quando a mãe chegou em casa, aquele filho estava de volta. Oh Senhor, traz de volta a paz, traz de volta a alegria. Restaura essa casa, restaura essa família. Opera os Teus milagres, Deus, em nome de Jesus. Eu declaro toda sorte de bênção sobre esta igreja, sobre a família sacerdotal, sobre a família pastoral. Toda sorte de bênção sobre todas as famílias dessa igreja. Em nome de Jesus, eu abençoo o Teu povo, Senhor, em nome de Jesus. Amém.